Iniciando a nossa live de hoje, muito bem-vindo, uma live muito especial, atenção plena. Hoje eu tenho um convidado especial e vou compartilhar a história dele com você. A história de uma pessoa que hoje tem aí a medicina chinesa como um propósito de vida, uma abertura, uma certeza que é importante que você acompanhe. Por quê? Porque essa convicção, essa certeza, esse propósito claro a partir da medicina chinesa. Vou dividir um pouquinho a história de um profissional de saúde especial, com uma grande integridade, coerência, respeito pelo conhecimento, e é uma honra muito grande orientá-lo e fazer parte hoje da caminhada desse profissional. Por isso eu convidei, para que você veja como a história dele pode ser importante para a sua história, para a história do profissional de saúde, do terapeuta, que tem aí como objetivo utilizar a metodologia da medicina chinesa. Então, atenção plena, vamos à surpresa. Muito boa noite, gratidão por sua presença. Boa noite, Alan, tudo bem? Boa noite, Raquel. Boa noite, pessoal. Tudo jóia. Bem, eu queria, em primeiro lugar, é, agradecer a presença do Alan. Eu gostaria, Alan, que você começasse aqui, dividindo com o público um pouquinho da sua história, falando aonde você mora, qual a sua Sim, profissão e há quanto tempo você é formado, por gentileza. sim, eu sou, na verdade, nascido e hoje moro em Barra Mansa de volta, depois de alguns anos fora. Sou médico, me formei há 22 anos em Teresópolis, no Rio de Janeiro, onde eu fiquei muito tempo, e agora, nos últimos 7 anos, de retorno à minha casa. Que bom, hein? Que bom, uma nova fase de vida. Então, você mora hoje em Barra Mansa, é bom que está pertinho aqui do Rio, Tô pertinho. está bem pertinho. 22 anos de formado? 22. 22 22. anos. E no meio desse universo gigante aí da internet, como é que você me conheceu? Então, Raquel, isso é fantástico, né? Porque o que que acontece? Isso vai misturar algumas coisas que eu já pretendo falar sobre a minha história de vida aqui hoje, né? Mas quando eu vim sentindo já novamente assim uma necessidade muito grande de me reencontrar com a medicina tradicional chinesa, eu comentando com a minha esposa no café da manhã, que também é médica, e eu falei assim, olha, eu acho que não dá mais para eu não me empoderar, me apossar dessa área de trabalho, dessa área de vida, né, que é a medicina tradicional chinesa. E aí foi ela que falou assim: então vou te mandar um negócio muito legal que eu sigo há alguns anos. E aí ela me aplicou Raquel Terra, Nossa, que porque a mulher tem um peso importante na vida do homem, hein? Qual o nome mais uma dela? vez, Luísa. Luísa. Prazer, que bom, Luísa. E aí ela confiou, algo chamou atenção e ela achou que fosse importante para você, teve ali aquela percepção. Aquela intuição, né, aquela ligação subjetiva. É. E aí você assistiu o quê? Um vídeo? Porque ela. Quantos anos você Olha tem de que casado? 16. Te conhece bem, né? E aí ela falou, tá aqui para você. E como é que foi exatamente? Ela te apresentou um vídeo, algo? Qual foi o Ela impacto que isso... linkou o canal, Ah, né, o canal do Instagram, e não por acaso, eu já estava decidido a encontrar uma maneira de estudar novamente a medicina tradicional chinesa. Eu digo novamente porque eu já tinha feito uma tentativa há muitos anos, uma tentativa frustrada, né? Que na verdade ela me frustrou, talvez pelo meu momento de vida ainda bem mais jovem, mas também pela inconsistência que você já mencionou de algumas traduções e coisas que, na verdade, elas não me deram uma base que eu realmente faça assim, é por aqui que eu vou. Eu não tinha encontrado isso, né? Então, quando ela me mandou o seu canal, eu abri, eu já estava decidindo encontrar uma maneira de estudar. E não por acaso era
na semana de sul de publicações da Semana de Ouro. Então, Nossa, que eu falei, interessante, né? caramba, Exatamente na semana. isso já está realmente me esperando, então é isso? E dali, mas já estava decidido, né? Então, não sei se eu estou acelerando um pouco, você vai me Não, perguntar, não, mas não, tá tudo ótimo. quando eu comprei o pacote, né, de estudo do curso e tudo mais, e tem um formulário, tinha uma pergunta assim: qual foi a sua maior dificuldade de comprar, de entrar no programa? E não tinha a opção assim, pode colocar lá, Raquel, na pesquisa assim, que eu ainda não conhecia o programa, a minha dificuldade era só essa. Nossa, muito interessante, né? Boa sugestão. Mas eu li, eu falei assim, mas era isso que eu queria dizer. Assim, a dificuldade eu não tenho encontrado ainda. E como é que você se sentia nessa época? Isso tem exatamente quanto tempo? E como que estava assim a sua vida profissional? Então, a minha vida profissional, ela tem várias facetas, né? Assim, quando eu me formei, eu fiz uma especialização em saúde comunitária, né? Porque eu acreditava e acredito na intervenção em saúde na vida das pessoas muito além da prescrição, dessa coisa da medicalização do tratamento, né? Uhum, Então, esse era o meu ideal já desde muito cedo na medicina. Então, eu queria estar num lugar em que eu pudesse ensinar para as pessoas, falar para ela, mostrar para ela qual era o contexto das doenças, o que estava acontecendo com o corpo delas, por que era importante tal atitude, muito mais conhecimento sobre si, né, que elas precisariam ter, para poder gerenciar a sua vida, independente de um remédio carimbado ali no papel. E eu permaneci nessa função, nessa atividade, durante alguns anos, inclusive dando aula na faculdade de Teresópolis. E eu tinha alunos na graduação me acompanhando no posto de saúde, em escolas, atividades com grupos de idosos, enfim, variadas atividades de saúde, né? E mas infelizmente, por muita dificuldade hoje ainda que acontece da articulação política, do cuidado político com o SUS, enfim, eu percebi que o que eu pretendia alcançar na vida das pessoas estava sendo dificultado pela forma como a política gerencia a saúde pública, né? E eu uhum. comecei a buscar outras soluções para minha vida, outros caminhos. E eu fiz mais 3 especializações. Eu fiz uma especialização a mais em clínica médica, fiz uma especialização em psiquiatria e fiz uma especialização em exames de imagem, né, que é o que eu mais trabalho hoje. Uhum. E o que hoje comanda ou conduz a minha vida é o meu trabalho com imagem. E aí é o mais interessante, porque a princípio o médico que trabalha com imagem trabalha no background ali, não se envolve muitas vezes com o paciente, ele se envolve mais com aquele diagnóstico Aham. imaterial ali, né? E a minha conduta é completamente diferente, sempre foi, né? Eu trouxe aquela saúde comunitária para dentro do meu consultório de sonografia, por exemplo. Então, todos os pacientes que estavam fazendo o exame comigo ali, seja qual fosse a disciplina, né? Ginecologia, medicina interna, ortopedia, seja qual fosse, eu estava ali falando, olha, mas sabe por que isso acontece? Por que tá, tá, tá? Mas sem os conhecimentos da medicina tradicional chinesa, mas com uma coisa mais de espiritualidade, mais de empatia, de compaixão, de dividir Uhum. mesmo, de escutar, trocar. Então, assim, a minha impressão nesse momento, Raquel, é que eu tinha que fazer muito mais do que aquilo que eu estava fazendo. E Estava que, buscando, né? e que de fato é isso que precisa ser feito, né? Mais do que só aquilo, né? Aquilo é uma etapa importante, claro, mas eu precisava de mais. Essa inquietude
foi me movendo, né? E Que foi bom, me... né? Que bom que você tem essa inquietude. E você, dentro do seu trabalho, você diagnosticou, você recebeu uma paciente, né, com é, tinha que realizar uma ultra, né, do fígado, e ela foi bem interessante essa história, porque assim, imagino que você tenha esse cuidado, e isso para o paciente deve ser espetacular, né? Vai fazer uma ultra, esteatose hepática, não sei qual era o quadro dela, e dentro do exame, você com esse cuidado, e como não existe acaso, né? Ela tinha alguma alteração de fígado, e foi exatamente quando você começou a medicina chinesa, com um programa que eu É, oriento, como foi? na verdade, foi no dia, peguei as minhas coisas e pum, fui pro trabalho. Primeira paciente que entrou, realmente. Ela deitou, era um exame de abdômen, e eu acho que era gordura no fígado, esteatose hepática, né? Aham. Infiltração e tal. Enfim, e eu já comecei, porque os meus pacientes de ultrassonografia, eles já me procuram porque eu divido com eles o que está acontecendo. Eu já sou conhecido por isso, né? Que bom, Então eles hein? não vão ali esperando, eles não vão ali esperando o meu silêncio como ultrassonografista, por exemplo. Eles vão ali esperando, assim, não, eu vou lá porque o doutor Alain vai me dizer o que que é, que é isso, o que está acontecendo. Tem uma orientação, né? Exato. Então, começou, quando eu comecei o exame e tal, e eu fui falando, eu falei assim, olha, é, assim, não é uma situação complexa, é uma situação mais simples, não tem nada severo no fígado e tudo mais, precisa ter alguns cuidados, isso já aponta que tem que mudar algumas coisas, mas eu não estava arrastando a asa para a medicina tradicional chinesa ainda não. E quando eu terminei a minha frase, ela falou assim, mas o senhor sabe que na medicina tradicional chinesa essas alterações do fígado têm relação com estagnação? Que isso é porque as minhas emoções são assim, são assadas. Eu, Nossa, que incrível. Como é que o paciente busca, hein? É muito eu busco. impressionante, né? Eu falei assim, olha, eu sei, assim, eu já tive contato, eu cheguei a fazer um ano de uma pós-graduação em medicina tradicional chinesa em 2002, eu acho. 2002. Eu terminaria o ano seguinte, mas eu acabei não completando. Falei, eu tenho, inclusive é interessante a senhora ter falado, porque agora eu estou voltando e a minha intenção. Então o senhor tem que seguir a Raquel Terra. Ela sabe No essas coisas, ela dia, fala né? do Que do seu é programa, né? muito Do seu. interessante ela procurando e como que o conhecimento hoje, né? O paciente, quando tem consciência, ela atrair, ela buscar um médico como você, diferenciado, e ao mesmo tempo seguir a orientação, porque fez sentido, né? Isso é espetacular, que o paciente percebe que ele tem aquele padrão emocional e ele percebe, ele quando ele tem consciência que aquele é o quadro dele, ele começa a lutar, né? Então, como não existe, você também não acredita que exista acaso, né? Você tinha, no momento que a Luísa te chamou para te apresentar o canal, qual era a sua maior dificuldade? Assim, o que mais você buscava e o que você encontrou, o que te impactou na medicina chinesa, quando você teve consciência do que é a medicina chinesa? Sim, Raquel, eu acho que assim, acho que a coisa mais, a maior dificuldade, vamos dizer assim, como médico ocidental, é poder incluir, muitas vezes, no que precisa ser considerado no adoecimento das pessoas, esses conceitos que, na verdade, você só encontra na medicina tradicional chinesa. Você só encontra através do conhecimento do taoísmo, através do conhecimento das energias, através do conhecimento dos elementos, as funções dos órgãos, que são questões, na verdade, que quando a medicina ocidental tenta participar, vamos dizer assim, desse Uhum. contexto, ela tenta participar modificando. Ela tenta participar querendo desmentir. Ela não quer participar somando. Ela, às vezes, muitas vezes, quer desmentir ou falar, não, isso eles pensam que é assim, blá, blá, mas não conseguem também reproduzir um sucesso da mesma maneira. Né? Então, a maior dificuldade, que eu diria, é essa liberdade mesmo de poder, primeiro, ter o conhecimento, a base, né, fundamentada,
sólida, bem construída, para poder aplicar. E depois é realmente poder aplicar. Chegar e falar assim, olha, eu sou um médico que hoje tenho no meu rol aqui a medicina tradicional chinesa como uma questão que vai resolver isso aqui. Ai, que Vai, isso faz a diferença, né? A tua é, segurança em poder tratar utilizando os conceitos da medicina chinesa, é isso, né? e tem uma coisa muito interessante, que assim, uma das. Eu tenho frase assim, para tudo. Tem frases simbólicas assim para explicar tudo, qualquer doença. Então, por exemplo, eu vou explicar para o paciente por que ele, né, antes, né, por que ele tinha que tomar o diurético que ele não queria tomar. Então, em poucas frases assim, eu explicava para ele, ele entendia. Eu falava, ó, sua pressão está alta. Imagina uma casa com um sistema hidráulico, a água vindo da rua, vai estourar a caixa d'água. O que você faz? Abre a torneira, deixa sair. Então é esse o diurético. O paciente, nossa, doutor, é isso. Não dá. Então por isso que o xixi, não sei o que era. É isso. Então eu tenho essas frases para todas as doenças, vamos dizer. Eu tenho alguma frase desse tipo para falar. E uma das coisas que eu sempre falei, e que eu cheguei em casa um dia e falei para a Luísa assim, falei assim, olha, acho que vou ter que parar de falar isso. Que eu falava assim, olha, cistinho mamário, por exemplo, fazendo ultrassom de mama, então um cistinho na mama. E eu falava ao paciente, eu imagino uma televisão de LED que tem 1000 lâmpadas. E cada lâmpada participa um pouquinho da função da imagem. Aí você imagina que nessa televisão de LED queimou uma lâmpada. É uma glândulazinha desse tamanhozinho que não está funcionando mais. É o cistinho na mama. Ou seja, não vai fazer diferença nenhuma. Eu falava, né? Não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Aí eu já falei, caramba, mas agora eu tenho que dizer também, quando for um atendimento de medicina tradicional chinesa, que não é bem assim. Aquele cisto surgiu ali porque existe alguma questão no canal e tudo mais. E Uhum. eu achei barato, assim, que dentro de mim houve, de fato, o nascimento de um momento, assim, maior, que eu ainda não sabia como seria, mas ele é maior, ele já está ali. Uma semana de Código do Imperador, ele já estava ali na minha frente, novo e querendo crescer, né? Aqui, ó, fala um pouco, Interessante. senão eu não paro. E o que. Não, eu quero te ouvir, eu estou aqui hoje para te ouvir, a luz está toda em você. E você vê uma alteração antes da medicina chinesa? Qual era a causa, assim? Qual é a causa da alteração na mama, do Nesse cistozinho? Assim, caso, essas doenças idiopáticas, assim, que é uma coisa que eu falo muito, né? Esse conceito de causa não desconhecida. Isso eu acho que deve ter sido um grande motivo da tua inquietude, e isso é um conceito atribuído a diversas enfermidades. Não saber a causa, porque assim, estresse pode gerar depressão ou hipertensão, mas tem muitas pessoas estressadas que não são nem hipertensas nem deprimidas. Então, essa ausência de resposta exata, isso é algo muito comum que frustra o médico. é sim, e Raquel, e uma coisa também muito interessante, que é, às vezes, uma resposta genérica para tudo, para todo mundo, né? Para todas as Exatamente. pessoas. Enfim, sem Que considerar não é para o Alan, marido da Luísa, filho do, né? Não é para você enquanto indivíduo, é para o teu grupo ou gênero, a idade. Isso é muito amplo. Isso a medicina chinesa não tem, né? Pois é, pois é. Então, aquele tipo de resposta mesmo para todo mundo, porque, sei lá, porque tem que beber 5 litros d'água por dia, né? Depende, né? Às vezes não. Às vezes tem água demais, né, Raquel? É, pois é. Às vezes o paciente tem ânsia de vômito, né? Quando bebe muita água, tá cheio de edema. E quando você chegou, o impacto, assim, porque eu me emocionei com você, com o respeito que você tem pelo ser humano. Você passa isso, né? Deve ser uma honra ser seu paciente, porque o paciente percebe muito quando existe verdade, e você cuida, né? Você orienta o paciente, esse cuidado de. Por isso, a sua esposa deve ter essa questão de aumentar a sua luz aí como médico, eu entendo, porque é um médico muito especial, aquele que quer tratar no sentido amplo
e mostrar para o paciente de onde veio a enfermidade. E quando você encontra a síndrome, né, que a medicina chinesa impacta, porque às vezes eu me coloco na situação de quem está aqui nos ouvindo e eu falo assim: olha, as enfermidades têm causa. Aí eu fico, nossa, imagina um profissional de saúde estar ali, trabalha há 30 anos. Aí eu, quem é essa moça para falar que as enfermidades têm causa? Parece que é algo pretensioso, eu fico preocupada assim, de mostrar o que mais as pessoas respeitam, em primeiro lugar, a ciência, né? Comprovando a OMS, hoje Harvard, que é considerada a melhor faculdade de medicina, não sei, uma das melhores do mundo, pesquisa as medicinas como a medicina chinesa, mas ainda assim, né? A ciência, por mais que tenha milhares de artigos científicos, a medicina chinesa é muito mais ainda, como você falou, do que eles tentam enquadrar. Agora, o fato dela mostrar que um paciente chega com uma, duas ou cinco enfermidades e existe uma causa, como que você sente isso como médico? Como que isso te impacta? Porque você tem 22 anos de medicina, medicina é uma carreira que exige muito, então foi uma fatia da sua vida em estudo, né? Foi uma fatia aí de tudo que você acredita e hoje você tem a humildade de parar, entrar no programa, ser orientado. Então, você abriu a porta, porque não tem conhecimento sem porta aberta, né? Eu posso trazer o melhor para você, se você não abrir a porta. Você não só entrou no programa, você abriu a porta da tua mente. Você me questionou e você estuda. Então, com certeza, vai ser um grande profissional. Mas o que mais te gerou, além dessa visão ampla, dentro do que mais te fez assim você decidir trabalhar com a medicina chinesa, foi essa questão de conhecer a causa? Isso está claro para você? Quanto que isso impacta a vida do ser humano hoje? Uma medicina que diz, olha, você tem depressão, pânico, dor de cabeça, incontinência urinária por isso. Na verdade, isso traz um alívio muito grande para o meu coração, né? Um alívio de fato, compreender que a partir disso, aquilo de bonito que eu entreguei da minha vida durante esses 22 anos, realmente como verdade do meu coração, como verdade da minha paixão, né, pelo outro, que isso agora vai se amplificar, né? Isso vai ser maior, isso agora eu vou poder dizer para ele que às vezes uma questão lá no pé tem relação com o cabelo, né? E que, na verdade, não são esses pequenos fragmentos de saúde que a gente, infelizmente, tem encontrado, né? Esse modelo flexneriano, né? Que é essa divisão, é a unha, é a falange, enfim. Então, que tudo, na verdade, é um contexto com diversas manifestações. Isso me traz um alívio muito grande. Assim. Eu, durante os últimos anos, por conta dessa minha formação em psiquiatria também, eu acabo desenvolvendo um trabalho que é mais espiritualista para pessoas com depressão, né? Uhum. Envolve acolhimento, envolve questões energéticas. Quer dizer, o meu coração ele já vem aberto para compreender o que está mais do lado de fora. Eu falei um negócio para você que eu me lembrei agora, do lado de fora dos portões dos livros de medicina, né? É. Ali do lado de fora. Quer dizer, porque eu sei que tem mais coisa para fazer. Eu sei que, por exemplo, meu paciente com depressão vai ter muito benefício a partir do conhecimento que eu tiver de que tipo de depressão é essa. Está relacionada a quais aspectos. Não é só depressão, antidepressivo e conversa. Qual depressão? Por qual motivo? Né? Qual é a síndrome, né, Raquel? É. Então, é isso, sabe? Assim, isso está muito claro no meu coração mesmo. Assim. E quando eu Eu tive te. um professor na faculdade que ele me falou, professor, um grande mestre, que se tornou um amigo, Rafa, né? liga A o gente é ar um amigo pouquinho até aqui para hoje. mim. Ele falou para mim uma vez, falou para mim não, falou em aula, em sala de aula, no plenário lá. Ele falou assim: vocês serão infinitamente melhores médicos
com tudo aquilo que vocês não forem como médicos. Quanto mais coisas vocês forem além de médicos. Aí teve gente que ficou olhando, falou, viajou, né? Ah, como assim? Eu quero ser médico, eu tenho que estudar medicina. Quer dizer, naquele momento eu já falei assim, pô, lógico, o ser humano é muito maior, né? A gente precisa de mais conhecimento, mais coisas, de agregar mais coisas, de cultura, de diversão, de... Enfim, é muito grande essa frase. É, um grande mestre. E eu acho que você abriu a porta aqui, me dando licença para te fazer uma pergunta que, como ele falou, quando eu tive a primeira, aí eu vou só até onde você permitir, né? Porque a gente está no canal aberto, mas quando a gente conversou uma das vezes, eu falei, olha, liberta o médico a partir do artista, né? Porque você teve comigo no finalzinho do ano passado e você leu uma frase, eu acho que tem tudo a ver com... E você está, inclusive, bem diferente, tá? Eu acho que você está... Acho que talvez você esteja mais feliz, né? Então está mais solto, está mais fácil de enxergar. E aqui no Rio de Janeiro, você chegou no encontro presencial nosso, né? A caverna que você tem mais medo de entrar esconde o tesouro que você mais busca. E foi um momento muito bonito para todos nós. E assim, aí você falou, Raquel, eu sou artista. E aí eu olhei e já te achei artista, porque artista é diferente, né? Artista tem essa coisa da sensibilidade. Minha filha fala, pai, você parece médico, não, você parece professor de história. Não, acho que você parece artista não é pelo cabelo, pela barba, mas assim, a tua sensibilidade traz... Quando você tem empatia com o paciente e o paciente percebe que você está preocupado e quer o melhor para ele, tem aí a semente do artista. E isso para a medicina chinesa é muito importante. Então, assim, na cultura, como a medicina chinesa vem dessa base filosófica, ser artista é uma grande qualidade. E todos nós temos um pouco de artista, né? Só que a gente bloqueia. O que é ser artista dentro do conceito importante para a medicina chinesa? É se abrir para a sensibilidade, é perceber o que você realmente gosta, o que te faz melhor, o que te leva para algo assim, que é inexplicável, né? Então, a cultura oriental fala que a arte aproxima o ser humano do divino. E aí, agora, talvez numa fase da vida que você se abriu para trabalhar com uma área diferente, você está mais em paz com esse artista, né? E para a medicina chinesa, quando a gente olha para o paciente, Alan, a gente pode verificar que é fundamental, né? Sede, a gente vai ver agora que vai começar a Semana de Ouro, toda a alteração fisiológica lá na aula 1, mas a gente observa o brilho do olhar, o tom da pele, a temperatura, isso tudo mostra a causa das doenças. Então, essa visão ampliada, eu acho que a medicina chinesa já estava dentro de você, mas faltava esse encontro mais com o tradicional, que a ciência tenta, né, reduzir. O tradicional não sou eu, a Raquel, né? Só um instrumento. São esses 4.000 anos que falam assim, ó, não dá para sair da base, não dá para sair da percepção, da filosofia. Então, você olhar para um paciente hoje e tratá-lo, ele vai ter o resultado das enfermidades que ele veio tratar, mas, acima de tudo, ele vai ter mais coragem, mais força, vida mais longa. Não é só tratar, a gente trata tão bem as doenças, né? É exatamente isso, Raquel. Porque o ser humano, essa visão que a China não separou, né? A razão, emoção, masculino, feminino, isso mostra. Então, acho que isso fez você escolher essa área, né? E assim, a respeito do que você começou a dizer, eu preciso deixar registrado aqui publicamente que eu confio muito em você. E, por exemplo, se agora você me conduzir para algum tipo de conversa, eu vou topar, entendeu? Eu não vou amarelar, sabe? Porque isso é muito interessante, porque uma vez eu falei para você assim que por que você buscou a medicina tradicional chinesa? Eu falei assim, eu não sei se eu realmente busquei. Eu acho que eu fui ao encontro dela, porque ela também veio na minha direção, né? Parte disso
veio na minha direção, é o tal, né? É. Então, assim, e por que que uma vez eu neguei, né? Eu neguei Cristo diante do espelho, como disse o Raul Seixas, lá falando, né? Aham. Por que eu fiz isso lá atrás? Porque talvez eu não tenha sentido a verdade que eu senti em você. Eu senti não, está em você. Ela é transmitida por você. Você falou da minha, agora eu vou falar da sua. Então, quando a gente confluiu nessa condição, eu realmente eu já sabia que era isso que eu ia fazer. Quando eu vi o seu canal e tudo mais, eu falei, cara, é isso que eu estava procurando. Falei com a minha esposa, sabe? Então é isso, eu quero deixar isso que eu confio em você. Eu sei o que você está fazendo, você sabe o que está fazendo. Essa base da medicina chinesa quando eu acho que essa confiança eu acho que a gente só enxerga, né? Eu tenho lá no Pequeno Príncipe que a beleza está nos olhos de quem vê. Você percebeu algo? Uma vez um professor de Qigong, um chinês, eu fiz uma aula, uma prática enorme durante todo o dia e eu fui agradecê-lo depois eu senti a circulação interna muito forte. Poxa, gratidão por todo esse ensinamento. E ele se assustou. Ele falou: Você está me agradecendo? Eu falei: Estou agradecendo por tudo que eu vivi aqui hoje. Tal. Eu tinha um tradutor, meu chinês estava horrível. E aí falou assim: aí o professor de mandarim falou: Raquel, ele falou que você só percebeu a importância, porque você tem dentro de você essa busca. Então, eu acho que o professor e o aluno, como você já deu aula, também é assim. O aluno, ele evolui quando ele abre e faz a ligação ali, a chave, né? É aquela chavezinha, aquele momento que os dois se unem e que ali tem a transformação. Isso em taoísmo é 1 mais 2 dá 3, porque 1 em 1 não dá 2, dá 3, né? Porque eu e você aqui estamos formando algo novo, que é quem está ouvindo. Talvez eles peguem um pouquinho do que você falou, do que eu falei, e transformem em algo diferente. Isso é o 3 que dá margem às 10 mil coisas, né? Então, você percebeu porque você já tem essa busca. A questão é que, às vezes, a gente não entra na caverna e a gente não percebe que a gente pode buscar. Então, por que a minha gratidão é muito grande assim pelo trabalho que você vai fazer? Porque você teve coragem de tirar o escudo, falar: não, eu vou ver o que eu preciso, eu aceito as limitações da medicina, eu vou entrar nas dificuldades. O que é a caverna, né? Para quem está aqui, é a caverna que você tem mais medo, esconde o tesouro. É o seu lado escuro, que é suas dificuldades, sua vivência, os traumas de cada um, as crenças limitantes, né? Que você não pode, que você não tem dinheiro, que você é feio, que você é fraco, não sei, cada um tem as suas. E quando você olha, você fala: o que eu vou fazer com isso? Eu vou... Não, eu posso. Que é o tal. Quem disse que eu não posso? Mesmo se você ouviu do seu pai, da sua mãe, da escola, mas se você encontra a força interna, você fala: eu vou fazer diferente. E a medicina chinesa dá isso, porque ela mostra: está aqui. Então, quando você entrou na caverna e viu assim: eu quero modificar, porque é corajoso de vir aqui e falar: eu vou fazer a medicina de uma forma diferente. Isso é coragem. Não são todos os médicos que fazem isso. Porque você está... E é uma coisa muito importante, porque você não está dizendo não à medicina, você está dizendo sim 2 vezes. Que bom que você é médico. Você quer respeito maior. Tem uma pessoa aqui da equipe, né, que chama Gabriela. Eu falei: não, vou entrevistar o Alan. Ela: Raquel, quando o profissional é médico, né, com essa luta do estudo do médico, existe um respeito do paciente muito grande. E um médico trabalhando com a medicina chinesa de forma íntegra e não abreviada é um holofote na sociedade. É triplicada a sua missão, porque a confiança que o paciente tem. Quando você fala: olha, Dona Maria, pode se abrir, porque eu vi que seu fígado tua circulação está bloqueada, eu estou aqui para te ouvir. Pô, isso aqui, a luz vai descer direto aqui em mim. Então, isso é interessante. Agora, por quê? Existe um estudo, porque a medicina chinesa, você falou, entrou numa pós-graduação e saiu.
poxa, a medicina chinesa não é para tratar dor, né? Não é para sair do. Aí tem uma cultura, tem uma filosofia. Então, você desistiu de uma pós-graduação, porque talvez, eu não sei qual foi o motivo, mas faltou esse aspecto de encontrar a causa, né? Na verdade, a minha impressão realmente foi a superficialidade por exemplo, do taoísmo, muito superficial no estudo, na sistemática de ensino. Me parecia assim uma coisa mais de decora, decora pontes, decora esquemas, né? Entende mais ou menos uma coisinha, é um vento, é não sei o que lá, e age assim assado. E aí, enfim, esse desejo, essa chama, esse Shen querendo muito, e eu perguntava e não tinha, sabe? As respostas. Mas isso, não, e tal. Mas eu falei, caramba, não, não dá, não dá. Na verdade, eu me recolhi, né? Foi mais isso, eu me recolhi e fiquei recolhido na caverna muitos É, anos. isso é muito importante, porque assim, você vai tratar um hipotiroidismo e você tem a explicação clara do que causou o hipotiroidismo. É fantástica a medicina chinesa. Legal, Raquel, porque assim, o que eu percebo hoje, já soltando um pouquinho de questões que eu já estudei da medicina tradicional chinesa nessas conversas, é que assim, às vezes a gente tem a sensação, a gente que eu digo, quem está estudando, que a gente tem que dar uma aula para o paciente, né, a respeito do qual foi a questão que fez com que ele adoecesse. A gente tem que quase que explicar a fisiopatologia do canal, e não é isso, né? Não é É, nada disso. Às vezes é a maneira que você realmente aborda, é ele enxergar que você está olhando para aquele problema como ninguém olhou antes, né? Que você está querendo dar para ele algo que ninguém deu, que é mais do que ele parar de sentir dor, e que ele não volte mais a passar pelo caminho que levou ele a sentir dor. É que ele entenda como ele sai daquele caminho, né? E isso você não precisa ficar explicando muita coisa, não. Eu fui fazer uma ultrassonografia de uma menina agora, 24 anos, dos dois punhos, uhum. muitas dores nas mãos, muitas dores. Eu falei, 24 anos com tanta dor na mão? Aí fui conversando, fazendo o exame dela. Aí vai eu dar um de doutora Alain. Falei, vem cá, como que é seu dia a dia? O que que você faz assim demais com as mãos? O que que te sobrecarrega na sua vida? E ela falou para mim assim, não, doutor, eu tenho uma filha de 6 meses e ela nasceu prematura. A gente quase perdeu ela. Ela ficou internada durante, eu fazendo o exame do punho. Você Ela vê. ficou internada durante 47 dias. E foi o desespero. Eu perguntei se você conseguiu amamentar. Ela não conseguiu nada, doutor. Minha filha quase morreu e tal. E aí eu falei, vem cá, e como é que é seu dia a dia com ela? Se não, ela fica no meu colo o dia inteiro e eu limpo tudo e eu faço tal. Quer dizer, aquela dor na mão dela, a necessidade dela controlar o mundo, a vida, né? Eu falei para ela, deixa eu te falar, olha, seu corpo está te mostrando que você precisa de menos. Não é tudo isso. Seu corpo está te mostrando que isso é demais. Aí lá, doutor, eu não consigo nem ver cena de parto na novela, no filme assim, eu pulo, porque foi tão difícil. Aí me deu aquela inspiração assim, eu falei, eu esqueci o nome dela. Fazer igual você faz, o nome hipotético Cláudia. Aí eu falei, Cláudia, a sua filha tá onde agora? No CTI? E ela falou assim, não, doutor, pelo amor de Deus. Eu falei, tá onde? Tá com meu marido aqui fora. Eu falei, então ela tá no colo de vocês, vai viver a alegria dessa menina. Vai deitar com ela no chão, rolar, brincar, deixa as coisas para lá, depois você arruma, aproveita a sua menina. Ela não tá, vocês não estão no CTI mais. Vocês tiveram alta, vocês estão livres. Aí ela começou a chorar, 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 chorar. Doutor, nunca tinha pensado por esse ponto de vista. Eu falei, você está querendo viver aquela dor que você viveu lá atrás de novo?
Não, quando você vira um parto aí no filme, alguma coisa, você fala assim, eu consigo sentir a emoção daquela mãe ali, porque eu tenho uma menina que está aqui no meu colo comigo. Eu É, entendo o que ela está sentindo e tal. Não é sentir a dor, porque a sua filha não foi embora. Se ela não estivesse aqui, eu não diria isso. Mas ela está ali na sala te esperando terminar o exame. Vai pegar ela e curtir o Natal. E aí ela você chorou. vê, né? Poxa, Você Raquel. vê, essa moça, ela daqui a 5 anos, essa deficiência dela, se ela fica carregando tudo, daqui a pouco ela está com memória fraca, queda de cabelo, começa um monte de deficiência de sangue, né? Porque ela já tinha uma deficiência de base para ter uma filha com esse quadro, então aí, se a gente fosse analisar aqui, dá para fechar o quadro dela todo. Então, você olha, além dela carregar isso tudo, você tem um diagnóstico dela, né? Vê a língua e vê todos os sinais, você já trata. Vem toda semana aqui e a pessoa começa a ter outra vida. Então, assim, você já tem essa visão sistêmica. Junto com o conteúdo que você vai ter, você vai fechar o diagnóstico e tratar. Mas essa visão ampla já faz parte de você, né? Então, acho que a medicina chinesa só veio somar com essa forma que você pensa, e talvez quando você buscou a medicina, né, se você tivesse encontrado, mas acho que a maturidade que você tem agora, depois de 20 anos, também é outra, né? Mas eu acho que a minha busca pela medicina lá atrás, ela já foi por esse mesmo motivo, né? Eu acabei ficando cristalizado durante muito tempo, meio que escondido na caverna por diversas questões. Aí tem Uhum, todo mundo com suas dores, né? Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Eu com as minhas dores com a arte, com a dificuldade de gerenciar, vamos dizer, duas vidas, né? Essa aqui e a uhum. do trabalho, e três, a do pai, da família e tudo mais. Então, assim, mas por isso que eu acho que você está realmente dizendo que eu estou diferente, porque me fez muito bem tudo isso, sabe? Me fez realmente. É. Eu falava isso na faculdade para os meninos lá, né? Assim, com 19, 20 anos e tal. Eu falei assim, agora vocês estão tomando uma decisão que para vocês muitas vezes vai parecer que é decisão pro resto da vida. E a coisa mais bonita que a gente tem é a gente continuar decidindo ao longo da vida. Isso eu não quero mais, eu quero aquilo, eu posso isso, eu posso aquilo. É. Eu fiz uma especialização, fiz outras quatro, três, cinco. Uma coisa também é sair batendo cabeça, mas outra coisa é você começar a entender o que está dentro de você e assumir, né? Assumir isso. E é uma medicina, a medicina chinesa, ela vai disparar com certeza nos próximos anos. A qualidade de resposta que ela traz é algo tão impressionante. Eu me surpreendo com a medicina chinesa todos os dias, mesmo trabalhando há 22 anos. De uma forma assim, quando ela reduz um nódulo, muda um estado de depressão em um mês, a pessoa fica em pé, o cabelo começa a crescer, a quantidade de transformação, porque a gente sabe formar matéria, a gente sabe de onde vêm as células, como aumentar a produção de célula e como diminuir a produção de célula que é nociva, né? Acelerando aí a doença, envelhecimento precoce. Então, realmente vai disparar, porque essa explicação, né, que eu não vou entrar aqui, na próxima semana eu vou aprofundar, estou com um material aí inédito, muito importante para a Semana de Ouro, que é o que você percebeu logo, que é a medicina chinesa explica como que a doença se forma e como que a saúde se forma. Eu acho que isso é um jogo mais difícil para qualquer profissional de saúde. Por que que eu não tenho vontade de ficar em pé e vontade de viver? Por que que eu tuço, uma médica aqui com 7 nódulos, incontinência urinária, tosse, 38 anos. A estagnação do fígado enorme, sugou todo o canal lá dos órgãos de base. Então, assim, essa falta de explicação frustra as pessoas, Alan, e você vê a quantidade de pacientes, você sabe muito bem, buscando respostas, porque o paciente, por que que ele fica desesperado, assim, quando ele vê um vídeo, ele vai atrás de um profissional de medicina chinesa que fala, poxa, alguém disse que eu tenho, É, alguém disse que eu tenho, estagnação do fígado é o quê? Para a medicina, né? Então, assim, tirar essa coisa de... Eu não gosto desse nome alternativa.
eu acho um nome muito estranho, integrativa, alternativa. A medicina chinesa, 4.000 anos. Eu fiquei num hospital na China com filas e filas de pessoas com várias enfermidades. Prática clínica de 4.000 anos. Então, não é medicina chinesa. Então, tenho certeza que Barra Mansa vai ter aí um grande profissional. Essa tua visão vai ser a cada dia mais precisa, porque a resposta precisa, o ocidental precisa. Nós somos ocidentais, né? Você adoeceu por A, B e C. É o que você falou, não precisa dar uma aula de fisiologia. Não precisa. Não Mais um precisa. exemplo. Outra paciente com problema de fígado. Chegou lá, esteatose hepática, ultrassonografia. E aí uma paciente me deu um pouquinho de abertura também, que já me conhece. Aí eu falei para ela assim, você sabia que na medicina tradicional chinesa, essas alterações do fígado acontecem muitas vezes por conta de repressão das emoções que a gente faz? Aí ela já olhou para assim, o olhinho já brilhou, ela já olhou assim para mim. Ela falou assim, ai doutor, não fala isso para mim. Aí eu falei assim, mas sabe aquela conversa que você não teve, que depois você está anos assim, eu devia ter falado. Aí ela começou a chorar. E começou a chorar. Olha que nem teve manipulação de ponta, né? Aqui, ó. Ela começou a chorar. Nossa! Ó, minha intenção não é te torturar aqui com essa conversa. Mas eu só estou te mostrando que as emoções, às vezes, estão fazendo coisas na sua vida que você não tinha parado para pensar ainda. E que precisa cuidar disso. Então, não, doutor, pode falar. É Deus que está usando o Senhor para dizer essas coisas que eu precisava ouvir. Eu já sei até de quem que o Senhor está falando, sou eu que não sabe. O paciente agradece, o paciente quer a verdade. Acabou, né? E outra coisa que me mudou muito, muito, Raquel, que a gente nem falou muito, não sei nem se eu estou te prendendo, Não. mas que a gente nem falou ainda foi a partir do momento que você me orientou, faz o Qigong e a meditação todos os dias. É espetacular. Você falou, a medicina chinesa faz crescer cabelo, ela faz tudo. Até com que você não está fazendo, quando você não está fazendo nada. Você está meditando, né? Entre aspas, não está fazendo nada. Quando você está limpando o seu sistema, você está trazendo à tona as suas verdades mesmo, que estão ali esmagadas, enfim, mal guardadas, né? Amarrotadas nas gavetas. Isso mexe com o sangue, né? Assim, essa busca enlouquecida do profissional para saber por que a circulação muda. E a gente sabe quem manda no sangue, né? Eu acho que isso é uma coisa que me mobilizou muito quando eu vi a medicina chinesa como, a partir do domínio da circulação interna, quando você entende o funcionamento dos órgãos, você fala, poxa, então a circulação aumenta na cabeça por A, B e C, o pé esfria por isso, a urina escapa por... Cara, essa explicação precisa ser matemática, é fisiologia pura. Assim, as pessoas ficam... o médico, por exemplo, a relação com a bioquímica, com o aminoácido, com vitamina, né? A fisiologia, e tão determinante, tão profunda. Aí a medicina chinesa vem com uma outra fisiologia também profunda, também específica. Você mostra exatamente quem fixa o sangue, quem fixa a urina, quem produz hemácia ali, toda a parte de matéria, né? E aí, essa explicação mostra que eu posso mudar a forma que eu penso. Eu posso mudar a forma que eu sinto. Eu posso mudar quem eu sou. Pô, isso é fantástico. Eu atendi 5 pessoas da família do Marcinho VP. Aqui no Rio de Janeiro, foi um traficante aqui na época, 18 anos atrás, e foi muito interessante porque as enfermidades que estavam ali eram completamente diferenciadas. Ele, na época, estava preso, mas foram várias pessoas da família, e eu fiz uma pesquisa depois com um grupo de pessoas do Dona Marta, que eu tinha um ambulatório que atendia a comunidade, mostrando com técnicas sendo feitas em casa. As pessoas, como você gosta muito desse trabalho ambulatorial, né? Minha mãe trabalhou em projeto social mais de 2 décadas,
E é, um grupo ali carente, com dificuldade de acesso a medicamento e tal, a família inteira começou a melhorar assim para enfrentar todo aquele dilema lá do grupo social, do tráfico, com técnicas para casa, foram mudando, mudando, foi uma alegria, foi no auge do começo do ambulatório, eu falei, pô, eu tenho energia agora para trabalhar a vida inteira, porque ambulatório, eu acho que eu estou aqui hoje pelos ambulatórios desses 20 anos, pela quantidade de pacientes que eu atendi, então eu fico assim, arrasada quando eu vejo um profissional que não vai atender. Não, por favor, parece assim que não, é para mais aluno ou mais consultório, não, é porque a medicina chinesa veio para isso, para entrar nas classes, para atender. Você faz um ambulatório, atende o dia inteiro, depois você atende no particular também, equilibra, você cobra mais, atende menos, aqui você cobra menos. Eu fiz isso a vida inteira. E aí, quando eu abri o ambulatório, que tinham 30 pacientes por dia, eu com um grupo de estagiários, Alan, era uma loucura, que era assim, asma, pico hipertensivo. Na época, as pessoas tinham mais força, porque hoje os pacientes estão muito enfraquecidos, né? Infelizmente, muita língua pálida, mas naquela época, pulso forte, as pessoas vermelhas, então, assim, era uma quantidade de enfermidade, a gente cadastrava, tem um monte de língua, e eu vi ali que a medicina chinesa trata. Então, trata doença crônica. Então, quando eu vejo tratando cervicalgia, dor de cabeça, não, gente, vamos tratar tudo. Trata em paralelo. Respeita o médico, né? Olha, agora você vai lá, vai para um oncologista, uma enfermidade mais grave. Agora, esse conjunto de doenças não transmissíveis, tem um monte. Tem uma menina aqui com diabetes autoimune, insulina dependente, 8 anos. Vem lá de Goiânia, pegou um ônibus, 3 malas, o pai e a mãe, para se tratar aqui. Por que você veio se tratar aqui? Porque Goiânia só tem acupunturista, não tem profissional de medicina chinesa. Pô, é muito triste. O pessoal com dificuldade vieram de ônibus. Então, assim, uma família inteira, 2, 3 pessoas, 4 pessoas da família, para... Qual é a diferença? O acupunturista não é profissional de medicina chinesa? Ah, não, porque eles não sabem a causa. Ah, então não é. Medicina chinesa tem que saber a causa. Então, eu acho que o que você observou e o que você está fazendo aí, que você já começou, né, a observar a causa, é o que ela tem de mais brilhante. Depois, se você vai usar os dedos, a moxa, a dietética, você vai selecionando. E teve alguma coisa que eu te falei assim, porque a semana de ouro me assusta um pouco, porque eu acho que é uma semana só para passar o que é a medicina chinesa, né? Então parece que é coisa da internet, quando você fala, olha, trata, você pode solucionar uma enfermidade. Eu tenho muito cuidado nessa semana, é uma semana delicada por causa da imagem da medicina chinesa. Teve alguma coisa ali que eu falei, que você falou assim, não, é isso que te impactou? Alguma coisa que você percebeu? Porque você percebeu a verdade quando você entra no programa, o programa traz muita integridade, né? Mas quando você está numa semana, assim, rápida na internet, teve alguma coisa que eu falei que te impactou? Sim, essa questão de marcar a importância da síndrome, né? Quando você aborda isso faz toda a diferença de Uhum. toda a leitura que eu tinha da medicina tradicional chinesa, né? Isso faz diferença com eu limpar aquilo que havia me decepcionado no estudo da medicina tradicional chinesa. Na verdade, quem tinha me decepcionado tinha sido uma instituição, né? Uma abordagem, né? Mas quando eu compreendi, eu falei assim, cara, isso é diferente. Isso que a Raquel está fazendo, está trazendo, essa ponte que você está trazendo para o Brasil, né, é diferente, sabe? E aí comecei, eu tá aqui, ó, eu tenho os livros aqui, eles estão aqui na minha cabeceira, os livros daquela época. Você conhece esses livros? Tá? Esse Uhum. aqui, esse outro aqui, esses dois livros aqui, que eram daquela época. É, Eu tinha, tempão, né? eu tinha desenterrado esses livros e foi quando eu falei assim, bom, eu vou começar a estudar isso novamente porque eu quero
retomar isso, eu quero saber como que eu vou fazer essa fundação para eu erguer essa casa que eu só comprei tijolos lá atrás, não fiz nada. Então, eu estava preparado para começar a reler esses livros aqui. E quando E você aí, trouxe, quando você trouxe essa questão da síndrome, quando você trouxe essa questão da tradução, dos 4.000 anos, quando você trouxe a tradição, né? os três tesouros. Aí Sabe? Eu você falei, falou, não vou ler esses livros, não, né? não abri. Eles saíram da Com todo gaveta, respeito, gratidão. eu Todo não respeito abri. aos autores, não pode ler esses Sim, livros, senão aí acaba com toda a trajetória. eu não abri, Raquel. Eu não abri porque eu falei agora há pouco que eu confio em você porque eu senti isso. Eu falei, cara, o caminho está aqui. O caminho está aqui didático, separadinho, tem os módulos, tem. Eu falei, não, não vou misturar, amor. Sabedoria. Não Isso é seu abri. espírito, é sabedoria de saber esperar o momento certo. Você quer usar isso Exato. para sempre, né, Alan? Você quer usar É, isso para sempre. Você quer vir daqui a 10 anos e fazer um Zoom comigo de novo e falar: olha, Raquel, estou com tantos pacientes cadastrados aqui. Entendeu? e se Porque. tem uma coisa que talvez, como médico, eu possa trazer assim para as pessoas que não são da área de saúde e que querem estudar medicina tradicional chinesa, que pretendem entrar para o programa e tudo mais, o que eu sinto que talvez eu possa trazer é essa experiência do estudo por etapas, né? Respeitar cada etapa. A faculdade é assim, você entende primeiro como funciona, para depois entender como adoece, para depois entender como trata. E eu sinto que as pessoas têm tanto desejo de curar que às vezes elas querem ir lá para frente É, e já querem sair executando cura, né? Assim, é um é. desejo bonito, mas ele é um desejo, Raquel, às vezes eu imito você aqui em casa, sabe? Às vezes eu falo assim, olha o perigo disso, gente. Que é uma frase que você fala sempre. Porra, eu Fala, morro de medo. Quando eu vejo uma pessoa pulando, você não sabe, cara. Você não sabe como dói meu coração. porque, assim, primeiro porque às vezes a pessoa pode acreditar que ela está fazendo algo que já vai trazer um benefício para alguém a curto prazo, mas muitas vezes ela não está trazendo o que realmente aquela pessoa vai precisar, porque você não enxergou o todo, você não compreende ainda a maneira de abordar, então é passinho, 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 né? Depois você começa a dançar, mas primeiro passinho curto. Poxa, o que você falou agora é tudo que eu precisava ouvir, assim, como conseguir orientar mais isso. A importância do passinho, passinho. É uma coisa que eu bato, mas eu acho que a cada dia eu vejo que isso é o que mais impede, e isso depende muito de quem trabalha, né? De quem estuda, porque isso tem a ver com as crenças, com os conceitos, e a medicina chinesa, por exemplo, você trata uma pessoa ansiosa, muito ansiosa, não consegue dormir, fala muito, e você vai o tuinar para sedar, acalma a mente, coloca lá os alimentos que refrescam para tranquilizar, para tirar essa aceleração interna, e aí a pessoa piora. Porque ela estava ansiosa por deficiência de sangue. A ansiedade pode ser 5 causas diferentes. Ela está ansiosa não é porque ela está acelerada, é porque ela está vazia. E é totalmente diferente. Aí você fala isso, parece, pô, que loucura. Não, mas calma, você vai entender. Porque quando você tem que entender o que circula no paciente, não o estado dele, não é a ponta do iceberg. Não é o que a Raquel aparece aqui, apresenta. É, pô, como eu falo, como eu olho, aí você vê minha língua, meu pulso, aí você vê meu corpo, deito na maca, aí você fala, não, como ela fala, tá ligado aqui, é a perna, é o pelo, e aí você trata qualquer enfermidade. Mas espera. Agora é que eu fico impressionada, Alan, porque você tem essa consciência, porque você quebrou muita pedra. Você estudou muito e tem uma história de vida muito colorida, né? Muito rica. Então, você tem condição de enxergar. É difícil fazer o outro perceber o que aí
com a falta da vivência, mas nada melhor do que o exemplo. Então, o que você está fazendo aqui é dar um exemplo para a gente, para o público, Sim, para poupar isso o tempo das pessoas também, e para aumentar o crescimento da medicina chinesa. Você está dizendo é, assim, ó, gente, é possível. 22 anos eu passei, entrei aqui, estou fazendo, e é possível, porque eu já vi um monte de gente doente, e, e essa... Tem um médico que ele teve aqui, tem um ano. Ele chegou aqui suado, sentou ali muito vermelho, muito ansioso. Ele falou assim, Raquel, você não tem medo? Eu falei, medo de quê? Medo de falar que as doenças têm causa? Eu falei, nunca pensei nisso. Não, porque eu tenho estagnação do fígado, eu vim aqui me tratar. Mas eu não sei como é que você não tem medo. E eu me assustei com aquilo, sabe? Depois eu fui, aí eu sentei, falei, aí eu fiquei conversando com ele, conversando, aí eu fiz a síndrome, né? Eu fiz uma possível síndrome. Eu percebi por que ele falou do medo. Porque ele tem medo. E eu falei, olha só, não se matricula em curso nenhum, não. Se trata. Se trata primeiro. Deita na maca. Daqui a 6 meses você está outra pessoa. Sabe? Tive uma compaixão porque 30 anos, novinho, um monte de coisa pela frente, acabou, se formou há pouco tempo. Então, de onde vem o medo? Né? A gente sabe de onde vem o medo, de onde vem a dor, de onde vem... É muito interessante. Então, assim, pessoas como você vão fazer essa história crescer para quando a gente não tiver mais aqui, a gente realmente ter cumprido uma missão de deixar aqui no Brasil uma medicina que dá as respostas precisas, exatas. Então, eu te agradeço muito, muito. E eu fico muito feliz com a sua mudança já, assim, de contar com você nesse projeto de vida, ver você uma pessoa linda, e sua mulher deve estar muito feliz de ver a transformação que você já está tendo, seus filhos. Então, obrigada pela confiança. E daqui a pouco eu quero as histórias dos pacientes. Tem alguma dica que você dá para quem está começando a estudar medicina chinesa, que você tenha passado, que você acha que seja importante para quem está aqui? eu acho é o taoísmo, assim, precisa saborear o taoísmo, assim, precisa, sabe, entender é igual o Ratatouille, né? Quando o ratinho ele percebe aquelas coisas todas, é dali que vai sair o tudo que se tem que fazer, é dali. Se a gente não compreende essa força que vem dali, a gente se perde um pouco no segmento do estudo, né? Mas quando você segue a partir dali do taoísmo, de verdade mesmo, né? Ah, estou tendo dificuldade de entender. Não. Volta, lembra do Tao, lembra do Yin Yang, 1, 2, 5, né? Que você vai É, ainda é. passar aí, né? Mas é por ali. O caminho primeiro ele tem que ser simples, para depois ele se tornar complexo, né? Então, quando a gente tenta dar uma pernada muito É. grande, falta equilíbrio e a gente cai, infelizmente. E aí, você indo por esse caminho, você pode olhar o paciente pela forma que ele se apresenta, postura, fala, olhar, e já saber se ele está em harmonia ou não. Por isso que eu falei que você já está diferente, né? Acho que Porque, sim. porque o excedente vem, né? O interior se excede aqui fora, né? Na face, na fala. Mas realmente é isso, é um conceito mais simples. Eu também estou aprendendo para apresentar a Semana de Ouro com mais, assim, um passo de cada vez, porque meu coração, né? A gente que tem esse coração quente, assim, a Todos. sensação de é, profundidade, gosto da coisa lá dentro, então quer. E não pode, tem que ser devagar, e isso gera um conhecimento diferente também. Então, de onde vêm as enfermidades, como que o corpo circula, e essa dica aí foi bem importante. E se você, para encerrarmos, então, eu vou contar uma historinha bem pequenininha, e a sua vida agora, daqui para frente, você definiu que vai trabalhar com a medicina chinesa. Então, esse propósito está claro. Não, estou aqui para isso. Que ótimo. E aí, quando você
você tem uma meta de quando começar a atender? Assim, atender mais diretamente, porque você já está atendendo. O que você está fazendo hoje já... Sim, sim, aí é muito legal, porque eu mesmo me escuto dizendo os conselhos que eu dei agora, né? Uhum. Porque no mês que eu comprei o programa, aquele mês foi um mês assim que a minha vontade era chutar tudo pro alto, sabe? E falar assim, eu não aguento mais, eu preciso começar amanhã uma vida nova, né? Entendo. E aí eu tomei posse disso tudo, eu assistir a semana já foi, sabe? Já me deu uma refrescada. Eu falei, não, calma, não é assim que se faz, né? Eu não vou migrar de uma história para outra assim instantaneamente sem ter as pernas firmes para fazer isso. Então, o que eu tenho hoje? Eu tenho assim uma intenção de seguir até o módulo 4 até o meio do ano, se ele estiver sólido, com calma. Se eu puder responder todos os questionamentos Aham. que são realmente com Segurança. tranquilidade, segurança, eu vou seguir. Então, assim, eu gostaria que fosse amanhã, mas Mas tá você bom, tá deve consciente, tá? Gostei, tá com a ter. mente aqui, mas tá consciente, se observando. É aquela história do carro, né, que quer acelerar e calma, que tem curvas, tem quebra-molas, tem gente atravessando, vai passar por cima de tudo. Vamos dentro da segurança. Quem E sabe no hoje final do ano já. Segundo semestre, talvez, eu já possa. tá ótimo. Não, isso é bom, porque a gente está aqui gravando, né? Alinhamos, acho que o alinhamento é muito importante, aprendi isso com a filosofia oriental, o dia de hoje, né? Amanhã, 2023, e a gente se organiza melhor assim, porque afinal de contas, a gente vê aí os índices, né? As doenças disparando, e a gente conseguir se posicionar como profissional de saúde hoje, profissional de medicina chinesa, é um diamante para cada paciente. É, essa leitura do paciente tem uma historinha na China que mostra... Tinham dois médicos na antiguidade, terapeutas, que trabalhavam com a medicina chinesa, o Li e o Wu. E um tinha uns resultados fantásticos, tratava diversas enfermidades crônicas e o consultório lotado. E o Li era muito vaidoso, muito fechado, muito inseguro e começou a adoecer e quase não tinha paciente. E essa insegurança foi crescendo, esse medo, e ele adoeceu mais sério e ficou de cama. E o filho falou, pai, você está muito doente, você está precisando muito de orientação, de tratamento, vou chamar o Wu. De jeito nenhum, de forma alguma eu vou ser atendido pelo VU, não acredito no trabalho dele, eu prefiro ficar mal aqui, de forma alguma, e foi piorando, piorando, até que um dia ele estava muito fraco, ele falou, não, pode chamar o VU, realmente eu estou muito preocupado com a minha saúde, e falando muito baixinho, e o VU conhecia o Li há muitos anos, e sabia como era o comportamento, e olhou a face, a língua, palpou, e começou a ter atitudes absurdas. Virou a mesa assim, de cabeça para baixo, colou umas figuras na parede, verificou o pulso no local errado, e começou a ter atitudes assim, completamente assustadoras, né? E o Li observando, observando. E aí a circulação foi mudando, né? E aí passou, terminou a consulta, uma hora depois, ele falou, olha, eu venho aqui daqui a 10 dias, e orientou mais algumas orientações ali para o Li. 3 dias passaram e o filho tomou um susto, porque o Li ficou em pé e começou a circular, e a perna começou a ficar firme. É uma metáfora, mas é uma história bem interessante. Por que que ele melhorou? Por que que ele começou a reagir? O Vu se passou por ridículo para mexer com a vaidade do Li. Ele foi propositalmente ridículo. Sim. Isso é uma história taoísta. Lógico que na prática a gente tem que fechar todo o diagnóstico, mas é uma história interessante porque você tem que saber se o paciente tem um nível de vaidade excessivo, se é inseguro, se o caráter está comprometido, se é uma pessoa que mente, para você tratar.
E quando você faz esse diagnóstico, depois você trata. E você vai a fundo. Então, o taoísmo é interessante porque... Então, eu fiz esse diagnóstico, né, da sua integridade, você percebeu a verdade. Então, essa amplitude que a medicina chinesa dá é fantástica, porque você tem que só tratar o mau caráter sabendo que ele é mau caráter. E trabalhar para que ele seja bom caráter, porque ele pode mudar. E, junto com isso, todas as doenças que ele tiver. Então, eu fecho a live dizendo que eu sei que você vai identificar o Li, o Vu, e todos os pacientes aí de Barra Mansa, vai ter essa capacidade, eu vou estar aqui para contribuir sempre, no que tiver ao meu alcance com a sua trajetória. Um beijo para a Luísa, para a sua família. Muito obrigada aí por sua presença. Nutriu muito, fez muito bem para mim aqui te ouvir. Foi muito bom, Raquel. O seu papel na internet é muito especial. E te parabenizo e espero que você se fortaleça sempre para crescer isso. O seu papel aqui é fundamental. Não é para quem está olhando, chegando agora e falando que, né, de repente é um canal de marketing. Não, a gente tem uma intensidade, uma profundidade do que está acontecendo aqui, que eu fico muito feliz de ter visto e ter encontrado o caminho que eu estava buscando há muitos anos a partir desse canal. Foi a internet que me trouxe até aqui, não foram esses livros que estavam aqui na gaveta. Então, continue, nos traga isso, por favor. Obrigada pela força, porque eu preciso bastante, né? Tem que cuidar bastante aí da saúde, e acho que é a missão nossa, né? Hoje você faz parte desse trabalho, de trazer o que nós tivemos merecimento de receber. Eu acho que se o conhecimento chegou até a gente, é para que nós possamos fazer a nossa parte no mundo atual. Então, conto com o teu trabalho, com sua dedicação. Um beijo bem grande, muito obrigada. Tá? O agradecimento do público aqui, muito carinho com você também, e obrigada por compartilhar sua história aqui com a gente.